Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fast Talks. Eu sou o Eduardo Maroc, principal responsável pela área de fundos de investimento e previdência privada aqui na Fast Capital e host do programa. Antes de eu anunciar a nossa convidada, que é muito especial, inclusive uma grande amiga minha, se tornou uma grande amiga minha aqui na Fast, queria dar as boas-vindas para o meu co-host, Rodrigo Borges. Mais um episódio para conta. Qual que é a expectativa para hoje, Rodrigo? Sem dúvida, hoje a expectativa é maior, né? Porque quando a gente vai entrar no mundo de assessoria com pessoas com experiência, que já viveram muito isso, eu tenho certeza que a gente vai conseguir desbravar muitos temas onde a gente vai contribuir para muitas pessoas que estão nos assistindo. Bom, hoje o papo é com uma das maiores lideranças da Fast Capital, Juliana Mioto, bacharel em administração, com mais de 15 anos de mercado financeiro, a maior parte na assessoria de investimentos, e ela já assessorou diretamente aproximadamente R$500 bilhão, e hoje lidera o maior time da Fast Capital, o primeiro a atingir R$1 bilhão sob custódia. O tema hoje é para a gente falar sobre assessoria de investimentos, passado, presente e futuro, e ninguém melhor do que ela aqui na Fast para poder falar um pouco mais sobre isso. Então, muito bem-vinda ao programa, Juliana. Obrigada, Maroc. Obrigada, Rodrigo. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser uma conversa muito legal, muito agregadora e vamos embora. Juliana, vamos direto ao ponto. Hoje em dia a gente está com muitas plataformas, inteligência artificial em alta, influenciadores de finanças em tudo que é lugar. Mas para a gente começar aqui, o que faz um assessor de investimentos e o que ainda torna ele muito relevante nos dias de hoje? Maravilha. Eu costumo dizer que o assessor de investimentos hoje, ele é um facilitador para a realização de sonhos. Então hoje, o facilitador por quê? Porque a gente consegue hoje escanear o mercado, buscar as melhores estratégias para que o cliente chegue no seu objetivo. Porque o que acontece? Hoje todo mundo investe por um motivo. Seja para construir uma casa, para fazer uma viagem dos sonhos, para ter a independência financeira. Então, o papel do assessor hoje é esse. Só que também a gente trabalha para que essa jornada, além da gente facilitar, para que essa jornada seja agradável. Seja um processo, muitas vezes é longo, que o cliente começa no início, alguém começa no meio do caminho e alguns mais vão se dar conta mais para o final. Mas independente do prazo, que essa jornada seja agradável, para que a gente chegue no objetivo. E como é que foi a tua trajetória até chegar imagino que foi uma longa trajetória, são pouquíssimas assessores que conseguem chegar a uma carteira tão grande como tu acabou assessorando diretamente aqueles clientes. Como é que foi essa jornada, assim, do fim do início até esse topo? Foi difícil, né? Eu não vou mentir. Eu falo muito para os assessores que o início da carreira, tu tem que passar a arrebentação. É difícil, mas é gratificante. Quando o assessor consegue romper, é muito gratificante, porque hoje tu participar da realização de sonhos não tem preço. Só que o início eu saí do banco para ir para a corretora na época, que ninguém conhecia a corretora. Todo mundo investia em poupança, acreditem se quiser. Hoje a gente ainda tem um percentual grandinho em poupança, mas naquela época, há 15 anos atrás, Maroc entregou a minha idade, né? Eu não ia falar quanto tempo, né? Mas naquela época, a maioria dos brasileiros investiam através de poupança. Então, era realmente o porta em porta. A gente fazia muitos cursos, palestras. Eu comecei a dar palestra, eu tinha 6 meses de assessoria. E na cara e na coragem. Vamos lá, dar palestra para os nossos clientes, mostrar. Na época, a gente vendia meia dúzia de estratégias. O investimento ele era voltado para o banco. Então, quando falava em corretora, eles associavam o quê? A Bolsa de Valores. E aí era muito difícil desconstruir isso. Era um processo muito mais árduo do que é hoje. Então era o porta em porta mesmo. Eu lembro que as pessoas falavam, eu cheguei a ser taxada como a chata dos investimentos. Então eu queria prospectar, eu queria mostrar para as pessoas o que eu estava fazendo. Então eu chegava em algum ambiente, eu já queria falar o que eu estava fazendo e como eu estava ajudando as pessoas a investir melhor o seu dinheiro. Então, realmente, era através de cursos, era através de palestras, era através de recomendações. Então, a gente tinha que estar sempre buscando. Eu falo muito hoje para os assessores que o trabalho do assessor, ele é desconfortável. Por quê? Ao mesmo tempo que ele é muito gratificante, tu tem que estar em ambientes que tenham potenciais clientes. O assessor, ele é do relacionamento. Eu ouvi uma vez um dos sócios da XP falar que quem não gosta de pessoas, quem não gosta da parte social e quem não gosta de relacionamento, tá na profissão errada. Então eu tive que praticar muito isso. Eu sempre fui muito da parte meio vereadora, né? Sempre circulando, mas eu tinha que fazer o porta em porta. E foi assim que eu fui construindo. Então comecei com uma carteira muito pequena, fiz algumas transições na época pela empresa. A empresa mudou para São Paulo, mudou para o Rio de Janeiro, mudou para Brasília. Eu sempre
focada na carreira e acompanhando o processo, até que a minha carteira começou a dar resultado, eu comecei a formar a minha carteira. Então, não é fácil, mas realmente é gratificante, porque hoje eu posso estar aqui falando para vocês que deu certo, né, em relação ao tamanho de carteira e realmente participar aí da organização financeira de diversas famílias. É curioso quando você fala da transição. Você fez uma transição de carreira quando sai do modelo bancário para o modelo de assessoria. O que foi o que mais te motivou a fazer essa mudança? Porque deve ter muitas pessoas nos assistindo que também estão pensando isso. Hoje atuam no banco, pô, por que não virar um assessor de investimento, buscar uma autonomia financeira, inclusive, apesar dos desafios, né? Mas a gente queria entender o que foi o fator que você disse, pô, aqui agora eu vou fazer essa mudança para ver se a gente consegue encorajar, inclusive, mais pessoas, né? Para chegar nesse momento. Bom, ainda mais Verdade. naquela época, né? Que era completamente diferente do que é hoje. Acho que talvez seja um pouco menos difícil do que era, né? Hoje tu já tem um amigo que tá numa corretora, né? Naquela Sim. época, não. Então, realmente, qualquer transição é difícil. Mas a transição de tu sair de um banco… Vou falar agora que quem é pai e quem é mãe vai entender, né? Sair de lá com carteira assinada, plano de saúde, para ir para uma corretora de valores que era muito conhecida por bolsa de valores, gerou um conflito familiar. Então, realmente, a empresa era muito pequena. Só que o que fez eu fazer isso? Onde foi que eu acordei e eu comecei a ficar incomodada? No banco, eu era gerente de conta pessoa física e pessoa jurídica. Eu tinha uma carteira mista. E eu realmente ia muito bem, eu estava alinhada com todos os interesses do banco. Então, eu batia as minhas metas, que o banco é bem voltado para metas, batia as metas da empresa, mas eu ia para casa com aquela sensação de que eu estava crescendo, eu estava ajudando o banco, mas eu não estava ajudando ninguém. Então, a gente acabava… Eu acredito muito que a gente só vende o que a gente só vende o que a gente acredita. Então, eu estava crescendo na carreira, eu estava ajudando a instituição a crescer, mas eu não tinha aquela sensação de que eu estava ajudando as pessoas. Quando eu fiz a transição e eu fui para a corretora, eu vi que eu poderia agregar para a instituição, eu poderia crescer na carreira e, mais do que isso, ajudar pessoas a investir melhor o seu dinheiro. Então, além disso, né, além dessa questão, eu troquei, para você ter uma ideia. Por isso que, além do conflito familiar de sair de um banco para ir para uma corretora, a questão era financeira também. Eu saí para praticamente, na época, ganhar a metade do que eu ganhava. Mas quando eu vi aquele modelo, eu vi que eu realmente poderia construir algo muito grande. Eu, aos pouquinhos, com paciência, com muita resiliência, que para mim é a palavra principal da nossa profissão, é resiliência, eu consegui. Então, é difícil a transição como qualquer outra, mas naquela época foi muito mais difícil. Como eu disse no início, hoje a gente conhece, a gente tem um amigo, a gente tem um colega que já está num escritório ou numa outra corretora. Naquela época não tinha ninguém. E tu era taxada como louca, né? Como tu vai fazer isso, fazer essa transição, trocar o certo pelo duvidoso, né? Então, realmente foi bem difícil. Eu confesso que até eu talvez fosse ser essa pessoa, porque deveria demandar muita coragem num momento como aquele, né? Muito. E como que, até pra gente ter uma noção, assim, qual que era o tamanho da XP nessa época? A XP não tinha nem 1 bilhão. Hoje a XP tem 1 trilhão. Tua carteira tem, tu chegou a quase meio. Exato. E tem um ponto importante, que na época a XP, só pra você ter uma ideia, a XP tinha 6 fundos de investimento. A gente tinha o informe diário, então a gente sentava com o cliente, mostrava aqueles 6 fundos, não tinha a plataforma aberta, então esse é um ponto bem importante. Então a gente conseguia oferecer só fundos da casa. Então, além da gente ter um público totalmente focado em poupança, ninguém conhecia a XP, a gente tinha 6 estratégias para oferecer. Enquanto tinha o banco lá, com CDB, com outras estratégias e com aquela segurança que o cliente via. Então, a gente sentava sem ter muitos argumentos, né? E a XP, eu lembro que na época a gente tinha a campanha de 1 bilhão. A gente tinha que bater 1 bilhão na XP. E a partir daí, a XP cresceu, logo veio a plataforma aberta, então teve a Charles Schwab, a entrada da Charles Schwab, o modelo que a XP se inspirou da Charles Schwab, e aí a gente começou a ter mais estratégias, mais produtos para mostrar para o cliente. Então, as coisas começaram a ficar um pouco melhores, né? E a questão também de resiliência, que eu falo muito… Eu larguei minha carteira de Porto Alegre para ir para São Paulo quando a XP mudou a operação para São Paulo. Fechou algumas instituições e a matriz na época era São Paulo. Então eu acabei deixando a minha carteira aqui para reconstruir a carteira lá.
Então foi mais um ponto ali de resiliência, deixa a vida pessoal um pouco de lado, vamos focar aqui na profissional. Hoje tenho certeza absoluta que valeu a pena, mas eu tive vários momentos que eu tive que parar, pensar, ouvir pessoas dizendo não faz isso, como o Maroc mesmo disse, né? Amigos próximos, olha, tu é louca, não faz sentido o que tu vai fazer. E algo lá no fundo me dizia, não, realmente essa empresa, ela vai chegar. E hoje a gente tem uma empresa aí de mais de 1 trilhão, né? E assim, se a gente pudesse definir um perfil de assessor, hoje tu tá lidando com a maior carteira, os maiores assessores por consequência, e assim, na tua concepção de toda essa trajetória que tu viu, tanto da tua experiência quanto gerenciando todos esses times, né? O que diferencia, no final das contas, um assessor tão bom para chegar nesse topo? É técnica? É relacionamento? O que mais diferencia esse assessor para ele conseguir chegar lá? Ótimo. Hoje eu falo muito pro meu time. Porque hoje dentro do time, apesar de ser o maior time da FAS, a gente tem alguns clusters dentro que a gente chama, né? Então, Júnior, Pleno, Sênior e Private. Eu falo sempre a mesma coisa e eu reforço muito isso com eles. O primeiro ponto para um assessor hoje dar certo é resiliência. Isso eu não mudo essa palavra, faz 15 anos que eu trabalho com essa palavra, não tem outra. Porque a gente vai ter mais motivos para desistir do que persistir. Então, ainda mais quando vai crescendo a carteira. Hoje, eu falo, hoje eles têm uma carteira pequena, daqui a pouco eles têm mais clientes mais exigentes, com outro perfil, a exigência é maior e eles precisam ter mais dedicação para aquilo. Mas resiliência é a primeira palavra. Alguns assessores passaram por mim, eu formei diversos assessores ao longo do caminho, tanto dentro da XP, porque eu era da XP mesmo, depois eu trabalhei em outra operação. E quando os assessores me perguntam, eles me fizeram essa pergunta esses dias, eu já sei o que dá certo, mas o que não dá certo? É a ansiedade, a pressa de querer dar certo. Então, quando a gente pega o assessor muito júnior, ele demora para dar certo. Então, ele tem aquela ansiedade, às vezes ele troca aquilo ali por algum valor a mais para poder acelerar o processo. Só que lá na frente, ele vai ver o par dele em outro momento e ele se deixou levar pelo curto prazo. Então, esse é um ponto bem importante. A resiliência, que tem a ver com resiliência e a questão de ter paciência, porque o retorno vem, mas demora. Outro ponto é se qualificar. Eu posso fazer um comparativo com um assessor lá de trás. Na época, os assessores, eles sempre teve que ter certificações para trabalhar como assessor de investimentos. Mas o cliente, na época, ele conhecia o mundo do banco. Somente o mundo do banco, a plataforma do banco. Então, ele não tinha como comparar muito e ele estava focado no banco. Ao longo do tempo, o cliente ele passou a ficar mais informado. Por quê? A gente teve a pandemia no meio disso tudo, que as lives começaram, podcasts, tu entrava na internet e tu tinha ali já uma aula de mercado, eventos online. E aí o cliente, mesmo aquele que não estudava muito, ele começou a ser mais informado. E aí o que acontece? Ele fica mais exigente. Ele questiona mais. Então, o assessor, e eu falo isso muito pro meu time, o assessor que parou e não continuou se qualificando, ele vai ficar para trás. Isso é fato. Porque hoje o cliente, ele pode até não saber tanto quanto o assessor, porque não é o business dele. Mas se ele souber alguma coisa básica e o assessor não souber responder, aquilo já causa uma insegurança. E hoje, deixar o patrimônio na mão de alguém tem que ter confiança. Então, o assessor ele tem que estar em constante evolução. Seja leitura, seja qualificação e, claro, a parte do relacionamento também, que é muito importante, que isso começou lá atrás, continua e na minha visão vai continuar. Então dá para entender que existe aí, vamos dizer, uns 3 pilares, né? Um pilar do conhecimento, um pilar forte que tem a ver com a persistência, a vontade de querer fazer acontecer e ajudar a pessoa, né? Eu acho que com viés de planejamento, bem provável. E o terceiro que tem a ver com o próprio desenvolvimento pessoal, né? A busca de conhecimento. Até porque eu fico imaginando no passado, e não por uma questão de histórico, mas uma questão de tecnologia, né? O acesso à informação era um. Hoje, o próprio cliente, ele consegue se aprofundar e ter muita informação e ter muito conhecimento referente aos produtos. Então, fazendo essa análise, você entende que o assessor de investimento, ele, além de ter que ter todas as certificações que aumentaram muito, né? O passar do tempo foi exigindo mais, né? A própria regulação também aumentou bastante, dando mais proteção ao cliente, mas o assessor continua tendo que se desenvolver. Quando a gente faz essa comparação, como é que você vê o desenvolvimento do assessor por conta própria?
né? Como é que ele consegue buscar e ter mais conhecimento técnico, obviamente, do que já está disponível que o cliente pode acessar? Hoje o assessor tem vários perfis. Tem aqueles que gostam de estudar, aquele que realmente vai atrás da informação e aquele que a gente tem que incentivar a buscar a informação. Então, isso realmente é um grupo bem dividido. Inclusive, hoje, dentro de casa, a gente tem a Unifaz, que é a parte ali educacional, que a gente incentiva bastante os assessores, tanto para entender melhor a parte comercial, quanto a parte técnica. Então, a gente dá muito suporte. Mas, o que a gente entende é que o assessor, ele precisa buscar isso e muito nas conversas com o cliente. Então, o assessor hoje que ele é júnior, ele quer atender um cliente maior, é o sonho do assessor. E aí o cliente fica mais exigente. Então, ele vai fazer perguntas que muitas vezes ele não vai saber. Então, ele vai ter que aprender com aquela questão do cliente e não só se limitar àquela dúvida. Não, esse cliente perguntou sobre sucessão. Eu preciso saber responder para ele. Mas se ele me perguntar como, por exemplo, a parte de holding, eu preciso pelo menos saber fazer o briefing, fazer a introdução para ele. Então, realmente é difícil, porque às vezes entra naquele mundo ali, o cliente demanda, mas a gente precisa ter essa caixinha de, olha, eu preciso dividir o meu tempo entre atender as demandas do meu cliente, a parte operacional, que quanto mais cresce a carteira tem, mas eu também tenho que investir nessa minha parte de qualificação. Porque eu digo muito para eles, se não passou aperto ainda, vai passar. Pode esperar que se tem uma certeza que em algum momento o cliente vai perguntar alguma coisa e ele não tem problema não saber responder, porque a gente não sabe tudo e hoje a gente fala que o nosso trabalho hoje, ele é a 2, 4, 6, se precisar 8 mãos. Então a gente tem muitos especialistas, porque a gente acredita que ninguém sabe tudo, é como se tu for num médico, né? Tu tá com um problema no coração, tu vai no cardiologista, mas eu tô com muita dor de cabeça, é neuro. Então ele vai indicar alguém. Então hoje o nosso trabalho é assim, só que eu falo muito pra eles, a gente precisa pelo menos saber o que ele tá falando. Então, interessante quando a Juliana traz isso, que o assessor, na verdade, ele é um ponto de ligação importante, porque tem que ter um bom relacionamento, conhecer o cliente, né? Eu acho que o conhecer é importante para conseguir dar os caminhos, entender perfil, mas ter uma estrutura que dê esse apoio, né? Estrutura de rede de relacionamento técnica, né? Do próprio escritório, para que dê fundamento a essas análises, como a gente falou, né? Você falou muito bem. É muita informação, toda hora está tendo uma alteração, é difícil estar 100% atualizado e memorizar tudo, mas você me deu uma dica que eu achei muito interessante, que é ficar atento a isso durante o relacionamento, durante as conversas, porque são caminhos de buscas de conhecimento, de interesse. Opa, aqui eu vi um viés de sucessão, então poderia estudar um pouco disso, aqui eu vi um viés de um produto que eu não tenho tanto conhecimento, vou estudar um pouco, então durante o relacionamento com o cliente vai se dando dicas. Exatamente. E essas dicas são dicas para a pessoa se aprofundar, parece isso? Exatamente. O assessor, ele tem que estar sempre com o radar ligado. Então, eu falo muito pela minha carteira da época. Eu tinha clientes que eu comecei a atender no início da residência ou no final da residência. Era uma fase de vida. Ali eles tinham algumas necessidades. Daqui a pouco eles casaram, tiveram filhos e eram outras necessidades. Se eu ficasse limitada aquilo ali e não aprofundasse o meu conhecimento, não mostrasse para ele, eu não seria mais útil para ele. Ele ia buscar em outro lugar. Então, a gente precisa, o assessor, ele precisa escutar muito, isso eu falo muito para eles. Eu uso uma frase que é, quem fala mais perde. Então, a nossa primeira reunião com o cliente, quando eu conheço alguém, eu vou sentar para realmente entender que fase ele tá, se ele tá na fase de acumular, na fase de rentabilizar ou na fase de preservar, que são 3 fases que o cliente tem, né? Eu preciso escutar. Se eu sair dali com sabe quando sai com a voz na cabeça que tu falou demais? Não foi boa a reunião, porque ele precisa falar. Porque a partir dali a gente vai escanear o mercado para apresentar o diagnóstico para ele e dizer como a gente pode ajudar. Então, só que a gente tem que estar sempre atento. Porque muda muito de uma semana para outra. A fase de vida, hoje, tu não tá pensando em ser pai. Daqui a pouco, a tua esposa engravida e o cenário mudou totalmente, a tua vida mudou totalmente. Então, tu tem que estar ali, eu digo, não pode esperar, dizer, não, agora eu vou precisar estudar sobre isso aqui porque a fase do meu cliente mudou. Ele não espera. Então, a gente precisa... Eu fazia muito isso, eu escutava muito, eu tentava entender onde o cliente queria chegar, qual era o planejamento dele, o que ele tinha, né, de objetivos, para eu já ir me preparando.
Então eu trago muito isso para eles porque a gente precisa incentivar isso o tempo todo, porque senão realmente fica naquela zona de conforto ali e acaba sendo engolido pelas demandas, né? E deixa a parte de se qualificar, de realmente ser um especialista um pouco para trás. Pensando também de lá para cá, acho que está cada vez mais claro a importância do planejamento financeiro. A gente já está 8 anos levantando essa bandeira aqui na empresa. Mas a minha percepção, em boa parte, tanto de amigos, familiares, pessoas em geral que a gente se relaciona, clientes, ainda pouco se entende a importância que é ter o planejamento financeiro de fato, se preocupar em poupar, daqui a pouco pensar na aposentadoria. A expectativa de vida está só aumentando. A gente tem cada vez acho que também mais claro o quão frágil é a situação do INSS, e depender só dele. E tu sente que isso mudou de lá para cá? É óbvio que o entendimento do cliente mudou, o mercado cresceu de várias formas para auxiliar nesse entendimento e as coisas foram evoluindo. Mas na tua percepção até diária de hoje, assim, tu sente que os clientes estão cada vez mais pensando sobre isso e se preocupando? Ou ainda é um tema que deveria ainda ser mais falado, enfim? Sim, hoje a gente como o Marco falou, a gente é bem focado em planejamento financeiro, né? Só que hoje a gente encontra 2 públicos. Tem o cliente mais velho, por exemplo, né? Pega 50 a mais, ele tem essa preocupação. Talvez, a gente até brinca, né? Talvez tenha demorado para ver essa chave, mas passa a ter. Então, vou pegar meus pais, por exemplo. Meus pais, eles tinham um salário bom, mas eles não fizeram caixa, eles não guardaram. Né? E não tinham aquela cabeça de guardar, muito ainda voltado para casa própria, ter meu imóvel, então não tinha aquela questão de investimentos financeiros mesmo. Então, esse público sim. Então, a gente senta hoje para fazer o planejamento e às vezes o cliente fala, mas já tá tarde para isso. Eu falo, não, antes tarde do que nunca, né? O famoso antes tarde do que nunca. Só que se a gente pega a geração mais nova, a gente vê que não existe essa preocupação ainda. Então, vamos viver o hoje, porque amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Se estiver vivo, não sabe o que vai fazer. Ferrou, né? Então eu vejo, e quem traz muito isso pra gente são os clientes, que tem ali o filho, às vezes querem que ele toque a empresa, e o filho não quer tocar a empresa, ele quer viver a vida. Então, se a gente pegar hoje, pega 10 clientes, eu acho que a gente tira 2 que vai ter o filho, vai tocar aquele negócio. E a maior dor hoje dos clientes é essa, de não poder passar o negócio pro filho. E então a gente traz muito isso, mas tem diferença de gerações. E aí o que acontece? Daí o pai, e por isso que a gente faz, e eu fazia muito isso na época de assessoria, que a gente dava cursos para os filhos. Então, o pai, não, o meu filho ele precisa entrar no meu negócio, ele precisa entender, ele precisa começar a guardar dinheiro desde cedo, porque eu não comecei. Então, eu não quero que ele chegue com 50, 60 anos e não tenha nada guardado como eu. Então, tem muito isso e os pais querem que o filho vire essa chave, só que é muito difícil. É uma geração muito difícil nesse sentido, porque hoje o assessor de investimentos ele é muito bem remunerado pelo trabalho. Tem uma remuneração muito boa, porque realmente, né, claro, as carteiras maiores, a questão de carteiras maiores. Só que eles vão pensar, poxa, eu ganhei isso, eu vou guardar. Não, eles imaginam, pessoas novas, eles vão querer gastar o dinheiro. Então, os pais ficam malucos com isso. Quando a gente senta para fazer o planejamento, ele fala, não, eu não quero que ele chegue aqui com 50, 60 anos e esteja aqui na tua frente. Eu quero que ele venha aqui com 20. Então, é muito complicado, né? E as pessoas subestimam o tempo, né? Porque, assim, os jovens, é normal nessa fase da vida não ter tanto dinheiro para guardar, mas o tempo, os juros compostos são brutais a longo prazo, né? Muito. Que muitas vezes não consegue ter também um retorno tão eficiente mais pro final da vida, né? Daí, de fato, depende mais de dinheiro, né? Então, se a gente puder deixar essa mensagem aqui, o quão importante é contar com o tempo e nada mais eficiente a longo prazo, por mais que os aportes pareçam pouco. Tem até um estudo, não vou lembrar de cabeça o cálculo que fizeram do Warren Buffett, mas ele é multibilionário, acho que todo mundo conhece ele. E basicamente a fortuna dele foi criada, praticamente 97% da fortuna criada pelo Warren Buffett foi criada nos últimos 5, 10 anos da carreira dele, né? Exato. Os juros compostos são Os juros compostos a nosso favor Então, é importante, a nosso favor, né? A nosso favor, detalhe, né? Contra. Se for contra... Realmente. E tu comentou um pouco também de remuneração, enfim, dos assessores e tudo mais. E essa é uma pauta que está cada vez mais no dia a dia, em discussão.
queira ou não, a assessoria ela veio do modelo bancário, que é basicamente a comissão, que é reflexo dos produtos trabalhados ali com o cliente. E hoje a gente tem outras formas, né? Do fee-based, do fee-fixo, mas a própria transparência da regulação do mercado, da CVM, está cada vez mais em cima, no bom sentido. E o que tem sentido, tem sido mais demandado isso pelo cliente, na transparência, ele se interessa por isso, ou é só mais uma informação a mais ali que tem sido no dia a dia? Comparando, vou fazer uma comparação com a assessoria lá de trás. Lá atrás, não. O cliente, eu até comparo muito São Paulo e Porto Alegre. O cliente de São Paulo, ele é muito focado no ganha-ganha. Então, na verdade, ele não importava quanto tu ia ganhar, ele queria ganhar dinheiro. O gaúcho, hoje, lá atrás, ele já se preocupava. Eu lembro que eu dava as palestras e me levantava. Uma das principais perguntas é como vocês ganham dinheiro? Essa era sempre. Então, tem essa diferença. Mas se a gente pegar lá atrás, não era tão claro assim. Então, a gente chegava, mostrava uma carteira e não ficava claro para o cliente quanto o assessor ganhava. Então, inclusive, o modelo lá de trás, pega 15 anos atrás, era também a parte de o cliente dar uma ordem, vamos fazer uma aplicação de um fundo para o cliente. O cliente está falando com ele no telefone. Pode fazer, Juliana. Isso já bastava. Então, a gente já fazia isso. Hoje, dando esse passo atrás só para comentar isso, hoje não. Hoje a gente não tem isso falando, né? Claro, a gente tem vários players no mercado. Eu tô trazendo muito também hoje para nossa operação. Porque a gente sabe que não tem como garantir que todo mundo faça a coisa certa, né? Mas hoje a gente tem um modelo de que não tem como o cliente aplicar em alguma coisa se a gente não tiver o push, se a gente não tiver um e-mail, uma ordem de auditoria, que a gente chama. Eu já perdi, de um tempo para cá, o cliente perdeu a aplicação porque eu não consegui falar com ele. O médico estava operando. Mas porque tu não fez, tu sabe que eu confio. Não posso. Não tem como eu efetuar essa operação sem o teu ok via e-mail ou através do aplicativo. Então, isso de lá para cá mudou bastante. Eu acho que isso traz uma confiança maior para o cliente. Da mesma forma, resgates. Então, hoje tem que ter a conta cadastrada. É muito difícil hoje, é praticamente impossível a gente fazer alguma coisa sem a ordem do cliente. Então, isso muda bastante. Eu acho que isso traz uma tranquilidade maior para o cliente, né? E a questão da remuneração. Hoje, o cliente, da mesma forma que a gente falou, os clientes estão mais informados. Então, hoje a gente ouve muito falar em FII fixo. Então, uma remuneração ali padrão, independente do cliente fizer, é aquela remuneração. Hoje, quando a gente senta com o cliente, ele pode escolher a forma que ele quer nos remunerar. Então, isso é muito importante porque fica totalmente transparente. Ele sabe quanto o assessor está ganhando, então perde um pouco aquela coisa, poxa, será que ele está me oferecendo isso porque ele ganha mais? Lá atrás tinha muito isso. Ele não tinha como saber. E hoje não. Hoje ele sabe que, ele está me oferecendo isso, eu escolhi essa forma de remuneração, então eu sei exatamente quanto ele está ganhando e quanto eu vou ganhar, qual estratégia ali eu escolhi. Então, hoje isso fica muito claro e eu acho que isso ajuda muito. E aí vai muito na linha do que eu falei, o cliente está mais informado, tem muitas informações, qualquer coisa ele joga ali, né, e já sabe como, senão alguém vai falar para ele. Porque, diferente lá de trás, da mesma forma que eu falei que o assessor tinha um amigo, hoje o cliente senta numa mesa e quase todo mundo tem conta em corretora. Lá atrás, não. Lá atrás, ele era um dos únicos, então a maioria era através de banco. Então, hoje, além dele comentar com pessoas, tem a internet aí e o cliente também busca mais informações do que lá atrás. E eu sempre costumo falar, assim, que a gente vai ter receio de pagar bem as pessoas por um bom serviço. Porque eu lido muito com fundos, tem vários tipos de fundos, enfim, várias possibilidades, mas sempre vai ter algum tipo de custo, seja de gestor que está por trás ele gerenciando recurso, seja pela própria estruturação, por mais que seja um fundo passivo. O fundo passivo é basicamente um fundo que não tem um grande giro do próprio gestor visando algum tipo de retorno em relação a algum mercado. É um fundo que vai só seguir algum tipo de índice, o Ibovespa, o CDI ou qualquer tipo de outro índice. Mas é muito questionado sempre o custo, né? E a gente costuma dizer, se o resultado líquido, né, no final das contas, líquido de custos, se está existindo um bom planejamento financeiro, gestão de recursos, gestão financeira, enfim, de tudo isso, a gente tem que ter receio de, por exemplo, o que o cliente tem que preferir? Pagar 15, ganhar 15 e estar pagando 1, 2% ao ano, ou prefere não pagar nada e estar ganhando 10? Faz muito mais sentido, na minha concepção, estar recebendo mais. É claro que isso tem que ser questionado, não é nenhum problema nesse sentido, mas acho que a gente tem que começar também a desmistificar um pouquinho
que no final das contas a gente também, obviamente, precisa ser remunerado como qualquer outra profissão. Isso estando muito bem alinhado vai ser um ganha-ganha para os dois lados, né? Então, Exatamente. Então fica transparente e o cliente, isso também ajuda muito a ele te ver como uma referência, ele confiar em ti. Porque a gente recebe contas de outros escritórios que migram para cá, ou contas de fora, que o cliente, a gente sempre pergunta, sabe quanto tu tá pagando teu assessor? E alguns sabem, alguns não sabem. Então, a gente vê que isso não é claro para o mercado ainda. A gente adotou o modelo de planejamento financeiro e a questão de o cliente escolher, isso está muito claro para a gente, né? É inegociável. Agora, a gente sabe que isso não é geral, porque a gente vê pelas carteiras que a gente recebe, pelas conversas que a gente tem com clientes que vêm de outros players. Eu acho que um ponto, na verdade, 2 pontos. Um tem a ver com a transparência, que eu acho que isso é fantástico. A transparência ajuda a criar confiança, né? E o outro tem a ver com o valor, né? Então, assim, se tivesse sendo entregue um serviço de qualidade que agregue valor em todos os aspectos da palavra e não preço, eu imagino que o cliente entenda melhor isso, né? Eu acho que quando houve todo esse movimento de transparência, isso aconteceu em outros segmentos também, de corretor de seguros, enfim, cada vez mais tendo essa transparência de mostrar quanto ganha. Primeiro tem um olhar para o cliente, né? Eu acho que a gente, quando se coloca como cliente, é interessante ver como isso funciona, né? Mas ao mesmo tempo de agregar esse valor, né? Pô, eu sei que a pessoa é bem remunerada, mas ela tem uma responsabilidade técnica, né? Ela tem uma responsabilidade de entrega e ao mesmo tempo me permite questionar, me permite perguntar, né? Então eu acredito que cada vez mais um profissional bem qualificado, como você vem trazendo formas de como qualificar, o que a pessoa tem que cuidar, isso e aquilo, só faz com que valorize mais ainda esse serviço, mais ainda esse trabalho, dando mais ênfase, né? Pô, olha o quanto que essa pessoa buscou, estudou, se dedicou para estar aqui discutindo comigo. É óbvio que a experiência, o tempo de casa, o tempo de convivência vai ajudar bastante, mas eu acredito que já é um bom começo, é um bom caminho nesse sentido. Não sei se para você, quando a gente faz essa análise de time, né? De transparência, de momento, tudo, quanto isso você viu ao longo da carreira e dos times que você já fez gestão, o quanto isso incomodou, o quanto isso dificultou, quem sabe, o processo. Você viu essa evolução de uma forma simples ou foi algo que não? Teve que uma hora cai a ficha para todo mundo, vira a chave, vamos embora e vamos trazer isso à tona, ou é algo que ainda gera incômodo? É algo… demorou, né? Uhum. Hoje a gente tem isso mais claro, mas demorou. Porque o assessor, ele tem muito receio de falar que ele ganha, né? Uhum. E é o que o Maroc falou. Todo mundo hoje trabalha, né? É o ganha-ganha, né? Então, ele ainda tem muito esse receio. Então, para virar a chave, demorou um pouco. Só que no momento que eles entenderam que o cliente estava gostando daquilo… Vou dar um exemplo. Lá atrás, os assessores, eles tinham medo de… Quando eles faziam a primeira reunião, eles tinham medo de perguntar, depois que eles conversavam, quanto que o cliente tinha para investir. Uhum. Aí eu falava, gente, mas se a gente vai no médico, é a mesma coisa o médico perguntar onde tá doendo, tu falar, não vou te falar. Eu sentei aqui contigo e eu não vou te falar. É a mesma coisa. Então, isso foi, né, aos poucos, ao longo dos anos, isso virou. Só falta, agora eles sentam e já perguntam. Então, essa questão da remuneração também ainda é algo delicado. É que o dinheiro é um tabu, de certa forma, Exatamente. né? Bem forte, né? Exatamente. Em vários aspectos. É o órgão mais sensível do corpo humano, né? O bolso. Então, eles ainda têm esse receio de, poxa, agora eu vou falar, então ele vai saber que eu ganho. Sim, né? Como qualquer profissional hoje ganha, né? Então, ainda tem esse receio, mas aqui na casa a gente fala muito claramente, porque a gente é muito pró-cliente, então a gente quer que tenha o máximo de transparência. A gente prefere ser transparente e perder um cliente, o cliente, olha, não faz sentido para mim, tá tudo certo, do que deixar algo não dito ali e ao longo do caminho o cliente perceber. Porque isso é pior. E eu falava, e até nessa linha de remuneração, eu sempre falei pro meu time e eu falo pro meu time hoje também. Não queira ganhar no D0, demora. Não existe maior ganho do que tu construir uma relação com o cliente. Por quê?
não tô falando nem o que esse cliente vai te remunerar ali, mas o que ele vai te gerar no sentido de te indicar pessoas, de te colocar dentro do grupo dele e por aí vai. Então, foi isso que eu vivi na construção da minha carteira. A indicação, desse valor que o Maroc comentou no início, eu tinha famílias dentro. Então, um foi indicando o outro e eu tinha grupos familiares e grupos de amigos. Então, a maior remuneração é essa. Parece clichê, mas eu sempre digo nas minhas reuniões. Hoje, a nossa maior remuneração é sentar com o Maroc e o Maroc me falar, olha, eu vou te indicar o meu sócio porque eu tô gostando muito do teu trabalho. Então, isso não tem preço. E aí, eu falo muito isso para eles. Não queiram ganhar logo. Construam uma relação, porque essa relação, ela não vai quebrar lá na frente. Se vocês quiserem ganhar logo, isso, ainda bem que a gente não tem isso dentro de casa, porque a gente fala muito, a gente fala um dia sim, o outro também sobre isso, mas os assessores que já passaram ao longo do tempo por mim, a maioria que quis ganhar muito rápido, não sobreviveu e chega uma hora que o cliente percebe. Pode demorar, mas o cliente percebe. E aí, não tem mais volta, né? Realmente é a quebra de confiança. Que nada é da noite pro dia, né? Assim, eu falo pela minha geração, de modo geral, porque acho que tem ficado ainda mais, enfim, uma sensação de imediatismo, tem a ver com a geração, enfim, ansiedade, de forma geral. Mas, assim, nenhuma carreira vai ser construída em menos de 2, 3 anos. É quase impossível. Exato, impossível. Tu ter sucesso em menos que isso, né? A não ser que tu recorra a caminhos ilícitos e coisas que não vão dar muito certo, provavelmente a longo prazo. Que te levam mais rápido, mas não te levam mais longe. Isso. Então, te tiram do jogo por completo, né? Exato. É curioso que a expectativa de vida aumentou e a pressa para adquirir as coisas ou para ter realizações também encurtou no sentido de tempo, né? E antigamente parece que as pessoas tinham um pouco mais de paciência, uma expectativa de vida menor. Exato. Né? Então, assim, é um hiato aí entre entendimento nessas questões. Porém, eu acho que o que cabe mesmo, principalmente para quem está formando e aí pegando a experiência da Mioto no sentido de desenvolver pessoas, ela traz ali na linha na subliminar entre análise e desenvolvimento como agregar valor de fato, né? Então, assim, é uma questão de se controlar a ansiedade, é entender que tem que ter um relacionamento network, né? Mas principalmente, e isso de repente você não disse com essas palavras, mas eu entendo como muito importante, eu estou preocupado com o cliente, eu me importo com ele num nível que eu sou assessor dele. Eu gosto de fazer algumas correlações da assessoria com o personal trainer, né? Que é aquela pessoa que está lá, que você está pagando, porque sabe que vai te entregar resultados melhores, sabe que vai te cobrar mais, e é aquela pessoa que em algum momento vai dizer, que mala, né? Que pessoa chata que está aqui me incomodando. Faz mais 2, faz mais 3, hoje de manhã, faltou ontem. Então, é a pessoa que está ajudando a disciplinar algo que a pessoa tem dificuldade. Porque senão não teria o porquê, né? Exato. E na área de assessoria, né, me parece que você está dizendo isso. Olha, o assessor ele vai te apoiar, vai te ajudar a construir um planejamento financeiro, que quanto mais cedo melhor, né? Até porque a gente já falou aqui de juros e tudo, mas independente da fase da vida, você vai estar no momento e o assessor está ali para conseguir apoiar e te ajudar nisso. Então, assim, em alguns tipos de relacionamento vai ser visto dessa forma. Que assessor que está me incomodando, mas se tiver uma entrega de trabalho bem profissional, aquilo é pro bem, aquilo é em prol de algo que foi combinado antes, inclusive. Exatamente, Esse ponto, Rodrigo, é bem legal, eu gosto de falar sobre isso, porque é o que eu falo pra eles também. Eu brinco com eles, eu falo sempre a mesma coisa, porque é o que deu certo lá atrás e não muda. Às vezes eu brinco, vocês acham que é porque eu tenho 15 anos de mercado e as coisas é outra coisa? Não, muitas coisas mudaram, mas tem coisas que não mudam e não vão mudar. Então, eu falo muito isso para eles, que eu até uso uma frase com os clientes, eu digo, quem dera que eu tivesse alguém para me incomodar, para eu ganhar dinheiro lá atrás, como eu tô te incomodando. Então, o incômodo é esse. E aí o cliente já entende aquilo que realmente, o chato, né, ele quer que eu ganhe mais dinheiro. Então, demora um pouco para ele entender, mas quando ele entender, ele não te larga mais. E eu falo, pegando esse gancho de relacionamento, que acredito que dentro da assessoria seja o ponto-chave, porque é o que eu falei aqui, o atalho ele
te faço chegar mais rápido, mas não te fazem mais longe. E hoje eu uso uma frase em relação a relacionamento com o cliente, é que tenha relacionamento com o seu cliente, eu falo muito isso para eles, a ponto dele te convidar para os 15 anos da filha. Que é um modo de dizer, mas se o cliente deixar tu fazer parte desse momento importante da vida dele, tu ganhou o cliente e realmente tu conseguiu mostrar o teu trabalho de verdade para ele. Tô falando porque hoje eu tenho clientes que são os meus amigos, né? Casei há 3 anos, muitos clientes foram no meu casamento. Então a gente construiu uma relação de amizade e começou, eu não conhecia, realmente era um cliente que eu iniciei o trabalho e ao longo do caminho eu fui desenvolvendo. Por quê? Porque eu cuido do patrimônio dele. Para que é mais importante que isso? Né? Eu tô cuidando do futuro dos filhos dele. Então, isso é muito importante. O relacionamento, depois que ele demora para construir, tu precisa. Tudo isso que a gente falou aqui. Confiança demora pra ser. Confiança, qualquer relacionamento, né? Então, tu começa ficando, namorando, noivo, né? Alguns atropelam, mas não, né? Alguns enrolam o noivado 7 anos, que nem o Maroc tá quantos anos, Maroc? Vou fazer 10. 10 anos enrolando a Marina. E outros, e o final o quê? O casamento, depois bodas. O relacionamento com o cliente é a mesma coisa. Só que demora e tem que ter paciência e tudo que a gente falou, se qualificar, transparência, mostrar, estar perto. Eu peguei já esse gancho de relacionamento, porque eu gosto muito de falar sobre isso, porque hoje as pessoas acham que também relacionamento é, vou mandar um vinho pro cliente. É legal? Ótimo, é legal. Lá atrás, sempre fazendo essa comparação com lá atrás, tu mandava alguma coisa, nossa época, não do Maroc, né, Rodrigo? Uma agenda, eu mexi até no microfone aqui, uma agenda, Uma né? agenda hoje em dia, Um calendário, não sei se não é da tua época, né, Maroc? Um calendário, uma caneta. Então, eram coisas simples, só que poucas pessoas mandavam. Hoje, às vezes o assessor fala, vou mandar um vinho. É muito legal. Mas cadê aquela parte que tu vai parar e pensar? Tá, eu vou mandar o vinho, mas meu cliente bebe? Qual tipo de bebida? Onde ele mora? Né, pra eu saber qual vinho. Não, mas ele gosta de uísque. Não, mas ele joga tênis, ele joga golfe. Isso que eu cobro muito deles, que é muito o que eu fazia. Pensar, porque não tem nada melhor que tu receber alguma coisa que tu goste. Né? Então o vinho ele é ótimo, tá? Jamais não tô dizendo em momento algum que o vinho não. Mas às vezes parece que não foi pensado e muitos, vou mandar um vinho. Não, pensa nele. Pensa o que ele gosta, o que vai surpreender ele, porque isso faz muita diferença. Vai diferenciar todos os bancos que mandaram pra ele, todas as pessoas que mandaram um presente pra ele, porque esse assessor pensou. Então isso pra mim é muito importante. Não, e para conseguir fazer isso e entregar isso, sem um relacionamento, não existe como, né? Tem que conhecer ele, Mas né? você falou uma coisa importante, que é desmistificar o que é esse relacionamento, né? Então, assim, Exato. não é simplesmente saber o nome da pessoa e a data de aniversário. Não, ele é muito mais do que isso, né? Então, se você fosse passar pra gente, o que seria um relacionamento que transmitisse uma qualidade profissional, ética e, ao mesmo tempo, de aproximação a ponto de ter essa confiança, a ponto de oferecer produtos, enfim. Mas o que você entende se a gente fosse fatiar um pouco tipos de relacionamento com esse olhar? Ótimo. O que eu vejo? Hoje, era de WhatsApp, né? Então, deu parabéns, às vezes tu deu parabéns pro teu cliente, mandei um WhatsApp. Isso é mais do mesmo. Quantos WhatsApps a gente recebe quando a gente tá de aniversário, né? Mas aquela ligação, ela é importante. Quantas pessoas nos ligam no aniversário? Então, esse é o primeiro ponto, é o básico. Tu ligou, a gente ouve muito, a gente liga, para quem é nosso amigo, que é importante, a gente liga. Aquela abertura de ligação. Isso já é o básico. Ligar para o cliente. Então, tem um assessor que ele é referência nessa parte de relacionamento com o cliente. Foi engraçado que ele ligou para o cliente para dar parabéns pelo aniversário de casamento. Nem o cliente lembrava. Então, imagina. Mas salvou o cliente. Salvou o cliente, né? Óbvio, né? A gente ligou e saiu pro shopping pra comprar o presente. Exatamente. Então, imagina o quanto ele surpreendeu o cliente. Então, é um detalhe que vai durar 2 minutos, tu vai investir 2 minutos do teu tempo. Só que, como a gente faz isso, a gente tem que conhecer. Eu já sentei com o assessor, que ele ia mandar um presente, e eu perguntei, mas vamos lá. Eu sempre faço essa reflexão, o que ele gosta? Não sei. Não sei, já me acende o sinal amarelo na hora. Porque como que tu não sabe? Ele tem que gostar de alguma coisa. Claro, tem aqueles clientes que não tem, mas alguma coisa ele gosta. Então, e isso é uma coisa que me deixa bem desconfortável.
E aí eu faço muito isso, olha, a gente precisa conhecer. Então, em linha com o que tu falou, esse é um ponto, tu conhecer. Porque se tu conhecer ele, vai ser muito fácil de tu presentear. E eu acredito também que vá além do presente, porque o que é um ponto muito importante do trabalho do assessor, e isso é o que eu falo pra eles, é lá de trás e não vai mudar, é o acompanhamento mensal. Então, no momento que tu chega pra mostrar uma carteira, tu promete várias coisas, diversas coisas. Só que é que nem uma corrida de Fórmula 1. Tu tem que parar para abastecer, para ver se o carro tá ok. Pode até tá tudo ok, segue viagem, mas tem toda aquela equipe ali para entender como é que tá o carro para seguir a corrida. O nosso trabalho tem que ser da mesma forma. Porque no momento, a gente vive hoje, o mercado ele é dinâmico. A gente sabe que toda semana tem uma notícia que movimenta absurdamente os investimentos, né? As estratégias. Há um mês era uma estratégia boa, que era isenta de imposto de renda, hoje não é mais. Ou está previsto não ser. Então, a gente precisa sempre de olho, só que a gente precisa mostrar para o cliente. Então, eu falava muito isso. Eu dizia, olha, eu vou... Não, Juliana, mas eu sei que tá tudo certo. Não tem problema. Eu preciso sentar para te mostrar que tá tudo certo, te mostrar o que eu tô te entregando do que eu te prometi. Mas, se não estiver, eu preciso te mostrar e também entrar com um plano de ação. Porque a gente viu, em momentos turbulentos do mercado, muita gente perdendo cliente simplesmente por não estar perto. Por não ligar, mesmo que seja para o cliente reclamar, para o cliente... Poxa, né, realmente reclamar, esbravejar, e o assessor, o que era a tendência? Fugir, né, quem gosta de ser, né, repreendido e falar de coisa ruim? Então eu falava muito isso, olha, a gente vai sentar, nem sempre a gente vai falar de coisa boa, tá? A gente vai falar de coisas ruins, mas pode ter certeza que nos momentos das coisas ruins, eu estarei aqui para te mostrar, então... Isso também afeta, interfere bastante. A falta de reunião de acompanhamento, e isso eu falo muito e cobro muito do meu time, a questão de sentar mensalmente com o cliente. E aí vai na linha do que a gente estava falando do incomodar, né? E às vezes o assessor fala, mas o cliente é corrido. Olha, eu preciso sentar contigo, eu preciso de 20 minutos contigo. Primeiro ele vai achar ruim, na terceira ele já vai ver valor e aquilo já vai ficar combinado. Que é o que tu comentou, né, Rodrigo? Combinado não sai caro. Se tu já mostrar para ele o valor disso no início da conversa, é o combinado e ele vai cumprir. E isso aproxima muito, porque nessas conversas mensais tu descobre muita coisa. Porque existem clientes que eles são mais fechados. Então, eles não vão falar na primeira, eles abriram a conta contigo, eles estão com uma parcela do patrimônio, mas para eles se abrirem vai demorar. Então, às vezes precisa de 10 conversas para ele realmente, tá, agora eu vou te contar. Né, como alguns falavam para mim, Juliana, o que eu tô te falando aqui nem minha mulher sabe. Então, aquela conversa ela já vira mais próxima e ali tu já virou uma chave de relacionamento mesmo. E eu já imagino um pouco, dada a tua filosofia, conheço bem a tua filosofia, um pouco nesse sentido. Tu começou muito no presencial, sempre visitando o cliente, morou em vários estados, inclusive, sempre disposta a acompanhar toda essa evolução e mantendo relacionamento em outros estados também com outros clientes. Só que a gente vive uma era hoje bastante digitalizada, né? Celular, inteligência artificial, sistema, enfim, isso traz muita eficiência, acho que melhora bastante em vários aspectos, mas também deixa as pessoas mais segregadas por conta da tecnologia, né? Se tu fosse, assim, estimar, eu sei que é difícil fazer uma previsão dessa, mas no futuro, tu acredita que o atendimento vai se tornar 100% online ou o presencial, o cara a cara, vai se manter? Você tá rindo porque já sabe a minha resposta, né? Sim. Eu sou a maior defensora do presencial. Confesso que quando eu cheguei na casa, eu demorei um pouco e eu até brinco com eles. Olha, se me colocarem pro online, eu já não sei se eu vou dar certo. Porque eu vivi isso a vida inteira. E na pandemia, quando a gente passou para a pandemia e virou online, eu sempre tentava postergar as reuniões para quando o cliente pudesse fazer o presencial. Por quê? Eu tenho plena certeza, e já vou responder a tua pergunta diretamente, mesmo que tu já saiba a resposta, que isso vai ser para sempre. Nada substitui o olho no olho e o aperto de mão. O que o cara te fala atrás de uma tela do computador, do celular, não é a mesma coisa que ele te fala numa sala. Isso é fato. E o que é legal, eu tô vendo os assessores hoje, eu tô na casa 1 ano e meio. E eu vejo assessores que não faziam isso, hoje falando, poxa, sentei com o meu cliente e ele se abriu muito mais, e ele me falou coisas que ele não tinha me falado e eu já tendo ele há tanto tempo. Eles não vão falar, porque isso não vai mudar, independente da idade. As pessoas mais velhas nem se falam,
né? Elas gostam do presencial, gostam de… Muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de conquistar um cliente do banco porque ele gosta da agência, de ir lá. Então a gente tem que trazer ele aqui para ele ver que realmente existe, nós temos uma estrutura física. Mas isso não vai mudar, eu tenho certeza, porque a experiência que a gente cria, e aí eu entro na linha da experiência, porque hoje a gente recebe os nossos clientes, a gente… Se é de tarde, meio da tarde, a gente já faz ali um café pequeno. Se é de manhã, a gente já coloca alguma coisa. Então, isso não muda, porque eu acho legal servir. E tu servir o teu cliente hoje ou um potencial cliente, isso não tem nada que pague. Então, eu acho que isso era lá de trás muito mais, porque o online era muito desconhecido. E mesmo da pandemia para cá, diminuiu, claro, tem gente que quer otimizar o tempo, mas eu falo muito para eles, por mais que a maioria das reuniões sejam online, uma vez por mês ou de 2 em 2 meses, é inadmissível tu não conhecer o teu cliente pessoalmente. E eu vou ser mais firme nisso ainda, tá? Não há novidade para quem me conhece. Eu não vejo tu criar um relacionamento duradouro, de longo prazo e próximo com o cliente, não conhecendo ele pessoalmente. Na questão do relacionamento, como você estava falando, se a gente fosse dividir em fases, em blocos, né? Então, assim, são vários, né? Então, o relacionamento é um composto de várias ações, né? Então, assim, pode ter ação via e-mail, pode ter ação via WhatsApp, vai ter a agenda virtual, vai ter agenda presencial, né? Então, assim, não é praticamente impossível dizer que vai se construir uma relação, um atendimento, sem usar vamos chamar aqui de omnichannel, né? Que é todos os canais possíveis que entregue conforto, agilidade, facilidade para o cliente. E aí vai da leitura de entender, né? Conhecer mesmo o cliente. Exato. É importante quando você fala isso para que os assessores que querem entrar crescer a carteira, que estão já começando, ou os que querem vir para esse mercado, né? Entender que isso é um pré-requisito básico, né? Eu conseguir aprender a me relacionar de uma forma efetiva, né? E a Juliana de uma forma provando, né, pela história dela, né, o quanto ela conseguiu construir e o quanto isso é relevante. Então, se os assessores não entenderem que isso é necessário, vai sempre ser um fator de dificuldade para eles ter que superar. Então, assim, é uma receita muito válida. Eu acho que para a gente entender que sem isso a assessoria ela ficaria muito pequena, né? E é muito maior, né? Exato, a gente já, inclusive, como a gente atende clientes pelo Brasil inteiro e fora dele, nós já recebemos saídas de cliente porque o cliente, em tempos de hoje, tem um escritório aqui perto de mim, tem um escritório aqui na cidade tal, então a prova de que isso permanece. Então, senão eles não estariam saindo, tem um escritório aqui, por mais que o assessor diga, não, eu estarei aí todos os meses, não, ele se sente seguro, ele pode até não ir no escritório, porque a maioria não vai, mas ele precisa ter aquilo, ele precisa saber que se ele precisar, ele Existe. tem lá, então isso, sinceramente, só reforço que é lá de trás, continua e eu não vejo isso mudando. Que isso é muito plausível, né, assim, é uma parte tão importante da vida das pessoas. E obviamente existe todo um cuidado e uma preocupação que a pessoa tem, né? Então ter essa possibilidade de se manter assim, acho que depois da saúde física, enfim, e mental, a financeira acaba sendo a segunda mais importante. E poder contar com isso, obviamente faz toda a diferença, né? Exatamente. Então, sim, a gente tá chegando ao final, depois eu vou deixar o Rodrigo também fazer algumas conclusões, mas eu queria deixar a minha última pergunta. Na tua visão, de tudo que a gente falou, desde o passado, o presente e o futuro. Então, e pegando todas essas etapas, o que mudou muito para ti em toda essa jornada, assim, se pudesse... Eu sei que não é fácil de consolidar isso em uma questão apenas. E o que nunca vai mudar, além do presencial, né, para não ficar redundante, mas o que nunca vai mudar no papel do assessor desde que tu começou nessa profissão, né? Vou chover no molhado aqui, mais do mesmo, tá? O que nunca vai mudar... o que eu gosto de dizer é que quando tu está na frente de um cliente, ele pode ser um CEO, ele pode ser um médico, ele pode ser qualquer empresário, mas ele é um ser humano. Então, o assessor, o lá de trás, o de agora e o do futuro, ele precisa entender que ele está sentado na frente de um ser humano. Então, ele vai apresentar as estratégias, ele vai mostrar o diagnóstico, ele vai rentabilizar, buscar tudo o que puder para rentabilizar a carteira do cliente.
mas ele precisa entender que o cliente ele quer ser ouvido. Então, eu falo muito para eles, o cliente, muitas vezes ele não vem pro assessor, ele acaba não fazendo o negócio logo, porque não é que ele não entendeu, ele não sentiu que ele foi entendido, que o assessor entendeu ele. Então, para mim, isso nunca vai mudar. O assessor hoje, a principal característica do assessor hoje é saber escutar. Isso era lá atrás, é agora e para mim vai ser sempre. E para todo o serviço, no final das contas. Exato. O serviço ele tem que buscar resolver um problema, né? E se a gente não detectou bem o problema, e é isso só ouvindo para saber, não tem como, né? Se a gente abrir a reunião padronizada, qualquer tipo de, enfim, sem nenhum tipo de personalização, entender de fato as necessidades, por isso que é importante dividir pelo menos em 2 reuniões, né, muitas vezes, conhecer numa e depois levar soluções na próxima, né? Mas isso eu falo que parece meio óbvio pra gente aqui, mas é muito perigoso, porque o assessor, ele quer mostrar que ele sabe e às vezes ele quer dar uma aula pro cliente. Então ele fala muito e ele não escuta. Então por isso que eu digo, o assessor que souber escutar é o assessor que vai conseguir trazer o cliente para perto. Eu gosto dessa lógica, porque eu entendo que método foi criado para a gente ter sucesso de coisas, né? De resultados de diversas formas. Então, assim, quando você olha o método que se usava no passado para crescer a carteira, atender clientes, considerando o método de hoje, sabendo que o relacionamento é importante, mas tem toda a tecnologia por trás, assim. Como é que você acredita que é a forma de organização do assessor? Que tipo de método, como você mesmo falou? Não adianta ele estar lá achando que dar uma aula para o cliente é a forma de fazer isso, isso e isso. Existe método, existe cuidados, né? Como é que você traria do passado para hoje um método que está dando certo? Eu acho que hoje o método que talvez tenha mudado, isso eu posso dizer que mudou, que eu acho que é o que tu comentou também no início. Hoje as pessoas estão com mais pressa. Lá atrás parecia que as pessoas tinham mais tempo e hoje as pessoas elas estão muito aceleradas. Eu acho que vem muito em linha que as pessoas querem se aposentar mais rápido. Hoje as pessoas querem construir a independência financeira mais rápido. Então acho que eles não querem trabalhar até 60, 70 anos, acho que ninguém quer. Mas lá atrás era mais comum ver uma pessoa, né, trabalhando até mais tarde. Então as pessoas estão com pressa. Então eu acho que um dos métodos que eu acho que hoje esse mundo online ajuda é a questão do operacional. Então o cliente ele quer a resposta logo. Ele quer que aquilo seja resolvido logo. Então não adianta ter uma demora, porque senão ele já não tem mais paciência, ele já não tem mais tempo de esperar. Então uma outra característica que eu digo da nossa profissão é nós resolvermos problemas. Né? A nossa profissão é resolver problemas, primeiramente, porque o cliente quer que os problemas dele, além de querer uma rentabilidade, ele quer que os problemas dele sejam resolvidos. Então, o assessor ele tem que ser ágil. Eu acho que esse método ele precisa ser cada vez mais aperfeiçoado. Né? O assessor que demora mais, acho que o cliente já não tem tanta paciência. E eu acho que um outro ponto é a questão de entender qual o perfil da pessoa que tu tá falando. Porque eu tive até um caso hoje mesmo, de uma assessora que ela disse, poxa, o cliente me mandou, eu passo as sugestões para ele e ele me devolve dizendo o que ele quer, mas ao mesmo tempo ele me pergunta. Aí eu disse, tu tá entendendo o perfil desse cliente? Ele é tomador de decisão, ele quer ajuda, mas ele quer entender que ele tomou a decisão. Até fiz uma brincadeira, né? Tipo casamento, né? A gente diz que a gente dá a entender que o marido decidiu, mas na verdade foi a gente, né? E então é a mesma coisa, daí a gente foi nessa linha. Por quê? Tem vários perfis. Tem aquele perfil do cliente que ele quer ser direcionado. Então, eu sou uma que eu vou ao médico, eu não gosto que o médico me pergunte, eu quero que ele me pergunta só o que eu tenho e eu digo pra ele o que eu tô sentindo, mas eu quero que ele diga, eu gosto daquela autoridade. Olha, Juliana, faz isso e me volta aqui tal dia com os exames tais. Eu gosto disso. Tem gente que já não gosta. Tem gente que acha que é muito autoritário. Então, o cliente é a mesma coisa. Então, o assessor, tudo aquilo que a gente falou, que o assessor precisa escutar, ele precisa estar sempre com o radar ligado, é mais um ponto. Ele precisa entender o perfil. Porque tratar ele da mesma forma ou por exemplo, tem um cliente mais de mercado, cliente que tem mais conhecimento, ele vai querer falar mais de mercado. Tem cliente que não sabe nada, que não é o business dele. Então, não adianta a gente começar a falar termos técnicos. Então, vai muito em linha com o que eu falei. O radar ligado, mas ao mesmo tempo entender que quem está na tua frente é um ser humano.
Então, ele tem o perfil dele e se tu tratar todo mundo igual, que funciona também para uma equipe, né? Então, não adianta, eu tenho ali 16 assessores. Não tem como eu tratar todo mundo igual. Eu sei que esse aqui funciona, se eu falar um pouquinho mais firme, ele vai sair voando. E esse aqui, se eu falar um pouquinho mais firme, ele vai cavar um buraco e entrar. E assim vai. Então, com o cliente é a mesma coisa, porque são pessoas. Então, acho que isso é um outro formato que o assessor precisa prestar atenção também, junto com essa parte de agilidade, essa parte de eficiência e, obviamente, com a parte de relacionamento. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Fast Talks. Juliana, queria te agradecer. Juliana é uma grande referência pra gente aqui no escritório em vários aspectos, uma amiga que eu acabei criando aqui dentro do escritório. Queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, ter sido tão direto, reto, objetivo. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigada, Maroc. Muito obrigada, Rodrigo. Desculpa se eu falei demais, porque realmente é um assunto que eu amo falar, né? Não é à toa que estou há nem 15 anos, 16 anos, né? Então, gostei muito. Foi eu que entreguei, tá? Agora eu já tô aumentando. Fiz 16 anos. Então, gostei muito da nossa conversa. Eu acho que a gente pode ajudar muitos assessores e ajudar muitos clientes, né? Escutando isso. Então, muito obrigada pelo convite. Gostei muito. Bom, espero que vocês tenham gostado. Acho que ficou um pouquinho mais claro de como é que funciona o nosso trabalho aqui, em vários aspectos. Se tu tem interesse em ser assessor ou ser cliente, a gente vai estar completamente à disposição para isso. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Não deixe de se inscrever no canal, isso ajuda bastante a gente. E, obviamente, seguir no Spotify Podcast, que também vai ajudar bastante a gente nas métricas. Então, muito obrigado e até a próxima.